compartilhar com vocês e ajudar vocês aí nesse último mês de reta final. Quem está animado aí, hein, para esse último mês? Quero ver todo mundo se formando, depois a gente vai comemorar todo mundo lá na convenção, a convenção vai ser um pouquinho antes do fim da temporada, mas eu quero todo mundo lá na convenção com a vibe de vencedor, de graduado, de que finalizou com louvor mais uma edição do Clube Diamond. Joy, pode ir aí, é com você, você tem o controle, e aí no final a gente volta com os recadinhos. Perfeito. Então, primeiramente, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite ao pessoal do clube, vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Eu espero poder contribuir com vocês com o conteúdo aqui que eu preparei. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Um minutinho. Vocês conseguem ver aí? Maravilha. Então, hoje, nós vamos falar sobre como aumentar o crescimento da sua rede dentro da Duterra, né? E esse tema, ele foi escolhido justamente porque vocês estão no último mês, vocês estão entrando aí no último mês para se graduarem dentro do clube. Então, eu espero muito ter conseguido compilar as informações corretas para que vocês consigam progredir nesse último mês, tá bom? Então, meu nome é Joyce, como a Sara me apresentou, eu sou gerente de contas de Gold Platinum e eu gostaria de começar esse treinamento quebrando uma crença, tá bom? Eu adoro quebrar crenças, eu acredito que quando a gente quebra alguma coisa que nos limita, isso nos ajuda a progredir. Então, hoje nós vamos falar sobre coisas que a gente precisa desenvolver para o seu crescimento, e quando nós falamos de desenvolvimento, a gente está falando sobre o que eu preciso fazer para cadastrar mais, o que eu preciso fazer para reter mais. E quando eu falo de cadastro de retenção, existem várias crenças aí que eu vou precisar quebrar, porque muitas vezes nós nos limitamos e achamos que eu não estou conseguindo cadastrar porque X coisa não está acontecendo. Eu não estou conseguindo reter porque X coisa está acontecendo. Então, uma crença que eu gostaria de quebrar com vocês é referente a algumas limitações para o cadastro. E eu gostaria de explicar um pouco para vocês sobre perfis de pessoas que vocês vão compartilhar o negócio. E essas pessoas podem ser pessoas que vocês estão prospectando para que elas entrem dentro da sua rede, e podem ser pessoas que já estão na sua rede. Então, quando eu ofereço algo para alguém, essa pessoa ela tem possibilidades de escolha, né? Ela pode ser uma pessoa que tenha um perfil e que tenha uma objeção. Ela pode ser uma pessoa que vai te rejeitar, né? Que vai trabalhar aí dentro dessa rejeição. Ela pode ser uma pessoa que vai te fazer algumas perguntas, e ela pode ser uma pessoa com um perfil de negociador. Quando eu tenho uma pessoa dentro desse perfil de objeção, eu tenho uma pessoa que ela vai colocar um porém. E esse provavelmente é um perfil de clientes que vocês conhecem. Então, ela vai ser aquela pessoa que vai falar assim, poxa, eu gostaria muito de me qualificar novamente, ou eu gostaria muito de fazer esse cadastro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho perfil para desenvolver o negócio. Ou seja, é uma pessoa que tem um perfil que leva quase tudo para a objeção. Existe aquela pessoa que vai rejeitar, olha, eu não gosto da Duterra, não gosto do que vocês estão oferecendo, não quero, não vou me cadastrar ou não vou continuar com vocês. Tem aquela pessoa que ela vai ter várias perguntas, e ter perguntas é diferente de fazer ou ter uma objeção. Uma pessoa que tem uma objeção, ela tem um porém, ela se cadastraria, mas ela não tem dinheiro. A pessoa que tem a pergunta, ela tem algumas dúvidas para fechar esse cadastro. Então, como que eu vou fazer para chegar onde você está? Como que eu posso fazer para ganhar mais ou ter uma segunda renda consistente dentro da Duterra? E tem aquela pessoa que tem um perfil de negociador que provavelmente nós, em algum momento da nossa vida, já utilizamos, que é aquilo de mas se eu fechar hoje com você, o que que eu ganho? Mas se eu fechar com você, eu ganho um olhinho extra? Então, são perfis de pessoas que podem acabar indo para um lado ou para o outro quando eu vou fechar esse cadastro, ou quando eu estou trabalhando retenção e eu quero que essa pessoa volte a se ativar. E qual é a crença, na realidade, que eu vou quebrar aqui? Quando nós falamos sobre essas 4 características, a gente está falando sobre locais onde essas características vão nos afetar.
Então, quando eu tenho uma objeção, quando eu tenho uma pergunta ou quando eu tenho uma negociação, quando o meu cliente faz alguma dessas três questões, ele vai atuar numa área emocional dentro de mim. Então, se uma pessoa tem muitas objeções, eu posso me sentir desmotivado. Se uma pessoa tem muitas objeções, eu posso me sentir despreparado para fazer responder as perguntas dela. Se uma pessoa ela tem, sei lá, ela gostaria de negociar, mas ela não está conseguindo, eu não estou conseguindo mostrar para ela que vale a pena ela fechar esse cadastro comigo, eu posso só querer desistir. E quando uma coisa atua na minha área emocional, eu tendo a ficar, eu sinto. E eu tendo a ficar um pouquinho mais para baixo. Mas a rejeição, ela vai atuar na área física do seu corpo. Então, quando alguém te rejeita, você automaticamente sente dor. Então, quando eu entendo que a pessoa está me rejeitando, eu vou dar 2 passos para trás. E eu provavelmente não vou querer continuar essa conversa. Eu provavelmente não vou querer continuar compartilhando com aquela pessoa aquele produto ou sobre o negócio que eu estou compartilhando com ela hoje. E por que que eu estou explicando referente a essa questão da emoção e da dor física? Então, existe um estudo que foi até artigo ano passado de várias empresas e foi publicado no LinkedIn, que fala que muitos dos fornecedores e dos clientes, de vendedores, eles confundem uma objeção com uma rejeição. Então, muita gente acha que quando o meu cliente faz uma objeção para mim, ele está me rejeitando, ele está falando que ele não quer. E é muito importante para mim, como compartilhador, que eu entenda o que é uma objeção e o que é uma rejeição. Porque se eu não entender o que é uma objeção e o que é uma rejeição, muito provavelmente eu vou levar tudo para a área da rejeição. E uma vez que eu me sentir rejeitado, eu sempre vou sentir dor. E eu sempre vou dar 2 passos para trás. E eu vou começar a me sentir incapaz, eu vou começar a sentir que eu não consigo bater as minhas metas, porque eu sempre levo tudo para a minha área de rejeição, para a minha área de dor física. Então, eu gostaria de começar esse treinamento falando sobre isso, porque esse é um exercício que eu gostaria de deixar com vocês. Vai lá nas pessoas próximas a você e pergunta: se eu fosse compartilhar hoje meu produto e meu negócio com você, por que você não fecharia? E anota todas as objeções que ela teria para não querer fechar esse cadastro com você. E aí você vai colocar uma resposta para cada objeção dela. Então, existem vários estudos que falam que quando nós nos preparamos para uma objeção, nós tendemos a nos sentir diferente emocionalmente quando uma pessoa ela traz essa objeção. Então, se a pessoa fala, eu não tenho dinheiro e eu estou preparada para dar essa resposta, provavelmente eu vou me sentir mais feliz ainda, eu vou me sentir mais pronto ainda para respondê-la. E eu não vou me sentir desmotivado. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro é que quando o líder, ele às vezes recebe uma objeção ou quando ele recebe uma rejeição, ele murcha e fica algo tão claro que às vezes a outra pessoa do outro lado deixa de ser uma pessoa interessada, porque a pessoa que está compartilhando simplesmente perdeu a vontade de compartilhar e fica nítido para ela. Parece que ela está falando ali quase num velório, de então já que você não quer, já que você não tem dinheiro, então vou deixar aqui com você sei lá, esse e-book aqui para que você dê uma olhada e é isso aí. Então, o exercício que vocês precisam fazer para quebrar essa crença limitante que faz com que vocês achem que toda rejeição faz com que você seja, eu sou um fracasso como cadastrador porque eu não consigo nunca fechar um cadastro na primeira vez. Então, o exercício é: faça uma lista de objeções e coloque uma resposta para cada uma dessas objeções. Entendendo isso, nós vamos falar agora sobre alguns perfis, tá bom? Como eu falei, nós vamos focar muito na questão do cadastro e retenção. E existem alguns passos a passos que eu preciso seguir para que eu consiga cadastrar e para que eu consiga reter. E eu coloquei esse passo a passo aqui. Lembrando que a ideia hoje, a ideia desse treinamento é fazer com que vocês consigam pensar em coisas novas, consigam pensar em novas possibilidades para entrar esse mês com tudo dentro do clube, para que vocês consigam correr atrás daquela meta que talvez ficou um pouco esquecida no mês passado e para que vocês consigam triplicar os seus cadastros, para que vocês consigam triplicar os seus eventos e para que vocês consigam ter um mês de sucesso. E nós precisamos considerar que esse mês de sucesso, ele
vai trazer muitas coisas. Eu tenho uma convenção, por exemplo, que vai me ajudar. Então, como que eu posso juntar tudo isso e fazer com que aquela pessoa que está interessada, ou aquela pessoa que já é um prospecto meu, se cadastre? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse perfil de cadastro. Depois a gente fala um pouco sobre a questão da retenção. Quando eu vou cadastrar uma pessoa, dificilmente eu vou encontrar, e assim que eu encontrei, eu vou cadastrar. Mas se a gente tiver um case de sucesso, pode deixar aí no chat. Então, geralmente, eu passo por etapas até conseguir fechar esse cadastro. Então, geralmente, eu encontro, eu faço a prospecção daquela pessoa, eu convido essa pessoa para algo e então eu cadastro. Isso pode acontecer em 5 dias, de fazer tudo isso em 5 dias. Às vezes isso pode acontecer dentro de um mês e às vezes pode acontecer que vai demorar mais mesmo. E é natural. Então, vamos falar sobre encontrar. Como que você tem encontrado seus novos clientes hoje? O que é encontrar? É não ter ninguém e passar a ter uma possível pessoa. Então, como que você tem encontrado as pessoas, os seus possíveis clientes hoje? Então, vamos falar um pouco sobre possibilidades. O que eu posso fazer para encontrar? Eu posso pedir indicação. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat. Quem pede indicação hoje? Quem pede indicação daquela pessoa que acabou de cadastrar? A pessoa que acabou de cadastrar, ela está eufórica, porque ela encontrou uma possibilidade de negócio que pode mudar a vida dela. Ela encontrou um produto que pode dar qualidade de vida para ela. Quem utiliza esse recurso de, olha, quem você conhece que gostaria de ter a mesma qualidade de vida que você vai passar a ter agora? Então, quem pede indicação? E aí existe a possibilidade também de a pessoa já ter tido uma experiência e eu ir lá e pedir uma indicação para ela. Então, indicações é um meio de encontrar uma pessoa do zero. Fazer listas, que é o mais comum. Então, vocês estão fazendo sua lista? E se vocês estão fazendo sua lista, tem sido uma lista organizada? Porque eu tenho um monte de nome, mas como eu estou trabalhando com esse monte de nome? E se eu cadastro 10 pessoas desses 100 nomes que eu tenho, como é que eu estou repondo esses nomes na minha lista? Então, fazer uma lista é uma maneira de encontrar. Uma outra maneira de encontrar é retomar o contato com os clientes antigos. Então, a do Terra no Brasil vai fazer 4 anos. E aqui todo mundo é maior de idade. Então, significa que vocês já viveram muito mais que 4 anos. Então, vocês têm histórias que vão além da do Terra, vocês têm experiências que vão além da do Terra. E onde estão essas pessoas que você já se conectou em algum momento da sua vida? Você já trabalhou em outros lugares. As pessoas que você já trabalhou em outro lugar, sabe o que você faz? Ela sabe que você desenvolve um negócio que pode proporcionar qualidade financeira para ela? Se ela não sabe, o que você pode fazer para retomar o contato com essa pessoa? Eu tenho uma líder que ela tinha dificuldade de retomar contato com clientes, com parceiros, né, de trabalho antigo dela. E o que ela fez? Ela fez uma página no LinkedIn. Que é a maior plataforma de profissional hoje em dia. E aí ela fez lá e ela colocou a do Terra como sendo o trabalho atual dela hoje, e cada vez que ela consegue uma nova qualificação, ela vai lá e coloca como sendo uma promoção. Então ela era Silver, e quando ela foi para Gold, foi promovida para Gold. E o interessante é que quando ela foi promovida, quando ela bateu essa nova qualificação, e ela colocou lá, as pessoas que já trabalharam com ela começaram a comentar: parabéns, você merece, você é um ótimo profissional, e por aí vai. E aí ela começou a falar: nossa, eu tô trabalhando num lugar incrível, eu queria muito compartilhar com você, porque a gente aqui sempre tá de portas abertas, ou seja, a gente tá pegando, tá com portas abertas. E desse contato que ela começou a ter novamente com esses amigos antigos aí de trabalho, ela conseguiu cadastrar 3 pessoas, só retomando contato com clientes antigos. Claro que ela teve que novamente se reconectar essas pessoas, existe um processo, mas através do contato com clientes antigos, com pessoas que já estiveram na vida dela em algum momento, ela conseguiu fechar um cadastro. Então, quem é a pessoa da sua vida que ainda não sabe o que você faz? Se essa pessoa não sabe, ela precisa saber. Investir em network. Então, uma colega minha me chamou para sair. Eu vou sair. Mas qual é o intuito de sair com ela? É fortalecer esse laço que eu tenho com ela
e tornar os amigos dela meus amigos também. Essas pessoas precisam me conhecer, elas precisam saber o que eu faço, eu preciso ter novos amigos. Esse é um negócio de relacionamento. Então, quanto mais relacionamento você tem, quanto mais relacionamentos com outras pessoas você faz, mais pessoas sempre vai estar ali na sua lista. Mais pessoas você vai conseguir prospectar, mais pessoas você vai conseguir convidar e logo mais pessoas você consegue cadastrar. Então, como que está o seu ambiente, a sua rede de relacionamento hoje? Como é que está o seu network? Você tem tentado desenvolver? E é interessante falar sobre network, porque o networking, às vezes, vai ser uma habilidade que você vai precisar desenvolver, porque ele está muito fora do seu perfil. Às vezes, você é uma pessoa muito tímida. E quando nós falamos sobre desenvolver uma habilidade, nós não estamos falando que você vai precisar ser a pessoa mais expansiva do mundo. Você não vai precisar fazer isso, mas você vai precisar desenvolver a habilidade necessária para aproximar algumas pessoas de você. Porque, querendo ou não, no fim, você precisa que essas pessoas te conheçam. Então, como é que está seu networking? Manter as suas páginas de redes sociais sempre atualizadas é uma maneira de encontrar. Provavelmente, alguém aqui dessas 74 pessoas já teve uma experiência com essa modalidade de rede social, né? De encontrar através das redes sociais. Então, se você não tem seu negócio ali exposto nas redes sociais, provavelmente você vai ter dificuldade no futuro de se adequar às mudanças que o mundo vem passando. Tem uma frase que eu adoro que fala que quem não tem o seu negócio nas redes sociais não tem um negócio para o futuro. Então, por exemplo, quem não se deu ao trabalho de tentar entender plataformas digitais antes da pandemia, quando a pandemia chegou, teve que se adaptar, porque não tinha outra escolha. Então, esse é o momento de começar a aprender, de começar a desenvolver essa aptidão de desenvolver ali seu negócio nas redes sociais. Eu não estou falando que você nunca mais vai pingar uma gotinha na mão, não é isso. A gente vive um momento de transição, onde a gente saiu do 100% online e a gente está aí naquele momento onde as pessoas elas querem o presencial, mas elas querem o online também. E você precisa oferecer o online, porque o online é uma facilidade para muitas pessoas, mas você precisa ter a habilidade do presencial. Investir em parcerias. E essa questão do investir em parcerias é muito interessante porque é uma coisa que você consegue desenvolver, por exemplo, quando você vai para eventos. Quando você vai para eventos da Duterra, como a convenção que vai vir agora, você consegue se conectar, fazer um network com outras pessoas, com outras redes, que às vezes tem muito a ver com o seu perfil. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que é muito parecida com você, só que ela tem a habilidade em uma coisa que hoje você e sua rede não tem. E você pode convidar essa pessoa para fazer um treinamento da sua rede, mesmo que essa pessoa seja lá da rede do X fulano de tal. Então, a do Terra, ela não é um ambiente de competição, ela é um ambiente onde você apoia outras pessoas e onde todo mundo consegue crescer. Então, as pessoas que você conhece, sejam elas da Duterra ou seja elas fora da Duterra, elas já tiveram a oportunidade de falar sobre Duterra para sua rede? Ah, eu sou super amiga de um dermatologista, vamos supor, eu sou super amiga de um aromaterapeuta que não está na Duterra. Ele já teve a oportunidade de comentar sobre as experiências dele utilizando o produto para sua rede? Então, são parcerias que você pode fazer que vai mostrar para essa pessoa também as possibilidades que a sua rede tem ali as possibilidades que a sua rede hoje está oferecendo. E aí eu coloquei nessas duas últimas opções de espalhar conhecimento e o olhinho, né, que eu estou em qualquer lugar e eu estou oferecendo ali para a pessoa, olha, eu estou sentindo isso, então aqui, pinga isso aqui na sua mão, sente o cheiro aí, inala e você vai se sentir melhor, me fala sobre sua experiência. Então, espalhar seu conhecimento, é realmente se eu tenho as redes sociais ali ativa, ir nos meus stories e falar sobre uma coisa interessante que aconteceu comigo, desde uma nova qualificação até uma experiência diferente que eu tive com o produto. Aí tem a questão da avaliação dos formulários online e pesquisas presenciais. E trazendo para o online, eu tenho uma questão também dos stories que me dá a possibilidade de fazer enquete. Então, alguma vez você já colocou lá na enquete dos seus stories perguntando aonde você se vê daqui 10 anos? Quanto você pretende estar ganhando daqui 5 anos? Você gostaria de estar ganhando 15 mil reais? E as pessoas, elas comentam
Existem pesquisas que comprovam que as pessoas comentam coisas que falam sobre valores, porque a gente sempre quer mais, a gente quer ganhar melhor, porque ganhar melhor significa que a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, que a gente vai ter novas possibilidades. Então, as pessoas comentam, e nessa das pessoas comentarem, é a oportunidade que eu tenho de ir lá e falar, olha, eu tenho um negócio aqui que pode proporcionar isso para você. Eu tenho uma possibilidade de produto aqui que pode proporcionar isso que você está precisando. Então, existem várias maneiras de encontrar, mas como vocês têm tentado encontrar hoje? Pode comentar aí. Então, eu gostaria muito de saber como vocês têm tentado encontrar hoje, porque é do meu encontrar que eu vou prospectar. Recentemente, dando esse treinamento para uma equipe, uma pessoa perguntou para mim, mas eu sempre achei que encontrar e prospectar era a mesma coisa, não tô confusa. Então, vamos lá. Prospectar clientes consiste em entrar em contato com consumidores em potencial, ou seja, quando eu estou encontrando uma possibilidade. Quando eu estou prospectando uma pessoa em potencial. Ela não é uma pessoa que está vindo do zero sem informação nenhuma. É uma pessoa em potencial que eu posso estar cadastrando. E aí, vamos voltar aqui no encontrar. Quando eu faço a minha lista, como eu avalio quem são as minhas pessoas em potencial? Essa é uma maneira de organizar. Então, às vezes eu faço uma análise de 1 a 5, sendo 1 uma pessoa que ainda não tem potencial, que eu preciso desenvolver, e 5 uma pessoa com muito potencial. E aí eu coloco isso lá na minha lista, e aí todo mês eu trabalho as pessoas que estão com potencial número 4 e número 5. Então, ok. Então você está prospectando um cliente em potencial. E aqui nós sempre falamos que você precisa cavar um poço antes de sentir sede. Então, você precisa sempre estar avaliando a sua lista e avaliando o potencial da sua lista, mesmo antes de precisar de uma pessoa ser cadastrado. Então, nós sempre precisamos, né? Mas às vezes você já atingiu a sua cota ali, eu já fiz meus 18 cadastros. Mas se eu precisasse de mais 2 cadastros, eu teria? Se não, eu preciso começar a cavar poços antes de sentir sede. O que eu posso fazer, o que eu posso desenvolver para não precisar, talvez no fim do mês, ou quando eu ver lá a lista eu estou por um cadastro para sair do clube, o que eu posso fazer para não sempre sentir esse frio na barriga todo fim do mês? Então, cave um poço antes de sentir sede. Em geral, vocês não sabem quem são as pessoas que precisam da do Terra quando vocês encontram ela. Pode ser que elas não reconheçam imediatamente o que elas precisam. Pode ser que elas não compreendam que, por meio do seu convite, elas terão suas necessidades sanadas. Mas você precisa ter uma visão. Você precisa ter a visão de que aquela pessoa tem um potencial de chegar lá. E você só vai conseguir ter essa visão se você trabalhar a escuta. E eu sempre coloco essa questão da escuta porque hoje, a escuta, ela é a maior habilidade de venda. Ela é a maior habilidade de cadastro. Se eu não escuto, eu não cadastro. Se eu não escuto, eu não vendo. Então, como tem sido a sua escuta? Você tem escutado as pessoas que estão compartilhando um pouco da vida delas com você? Você tem escutado as pessoas que você está prospectando? E aí vem algumas coisas engraçadas, né? Porque às vezes a pessoa está falando, olha, Joyce, eu não tenho dinheiro. E aí a Sara está falando, mas se você comprar o intro kit, você vai ter o lavanda, que você pode pingar no seu travesseiro e você pode ficar calmo para lidar bem com as suas finanças. Mas eu não tenho dinheiro. Mas se você inalar o lavanda, vai te dar tanta calma que você vai conseguir fazer uma análise de como ganhar mais dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Então, às vezes a pessoa está falando o que ela precisa. Aquela pessoa ela não precisa do produto naquele momento, ela vai precisar do negócio. Então, você vai oferecer o produto, porque é o carro-chefe, mas você precisa falar do negócio. E às vezes você está tão empolgado para falar sobre o produto, porque você teve uma experiência, sei lá, renovadora com lavanda, que você quer falar para ele comprar o lavanda, porque você quer que ele tenha a mesma experiência que você teve. Mas ele não precisa daquilo na hora, naquele momento. Então, como tem sido a sua escuta? E a sua escuta, ela precisa ser uma escuta ativa. Então, não pode ser aquilo de,
Olha, eu não tenho dinheiro. Ah, eu entendo, eu também já não tive um dia. E eu gostaria muito de ter. Olha, eu sei como é. Tem que ser um escutativo, então você precisa perguntar. Porque existem vários motivos, por exemplo, para a objeção de não tenho dinheiro. Às vezes a pessoa ela não tem dinheiro porque ela não tem nem para pagar as contas dela. Às vezes a pessoa não tem dinheiro porque ela só tem para pagar as contas dela e não sobra mais nada. Às vezes a pessoa não tem dinheiro porque ela tem para pagar as contas e o que sobra ela guarda ou ela paga, sei lá, a casa que ela está tentando quitar. Às vezes a pessoa não tem dinheiro porque a pessoa está guardando alguma parte para a faculdade do filho. Então, existem vários motivos para não se ter dinheiro. Por que que aquela pessoa em potencial não tem dinheiro? Por que que essa pessoa em potencial tem a objeção de, olha, o dinheiro é uma objeção? Por quê? E aí é a questão é a hora de colocar essa escuta no modo ativo. Eu preciso entender o porquê que ele não tem dinheiro, porque eu estou oferecendo um produto que é 3 em 1. Eu ofereço produto emocional, produto financeiro e eu ofereço também um produto que ajuda na questão física. Então, eu preciso entender se a dor dele é no físico, se a dor dele é no emocional ou se a dor dele é no financeiro. Porque eu tenho um produto que pode ajudá-lo em uma dessas áreas. E quando eu identifico esse meu cliente potencial, eu convido. Eu convido para o quê? Convido para um treinamento, convido para um evento, convido para uma ligação, eu convido ele. E eu deixei a frasezinha ali: alguém pediu ou foi pedido em casamento no momento em que se conheceram? Então, às vezes acontece alguns casos de, eu fui pedido em casamento em 3 meses, mas é difícil de acontecer um caso de eu acabei de conhecer a Simone e aí eu conheci a Simone, gostei aqui dela, de cara já vou pedir ela em casamento. Geralmente eu construo um relacionamento com essa pessoa. E se tem aqui também alguém que foi pedido em casamento assim que se conheceu, eu respeito, tá tudo certo, mas é raro. Então, a gente precisa construir esse relacionamento. E esse relacionamento, ele é construído a partir de algumas coisas. Ele é construído a partir da escuta e da conversa. Então, eu escuto e converso com aquela pessoa que vai participar da minha reunião. Mesmo sendo uma pessoa em potencial, eu preciso entender o perfil dele para que na minha reunião ele se identifique comigo. No marketing, a gente fala que a gente precisa causar espelhamento, que é quando a pessoa ela olha para mim e ela fala assim: poxa, eu posso estar lá, porque essa pessoa é muito parecida comigo, tem as mesmas qualidades e aptidões que eu tenho. Então, ela olha você e ela fala: eu posso estar lá, então vou fechar com essa pessoa. Você usa seu conhecimento, você conversa, né? Dentro das suas conversas, você fala sobre o que você gosta, você fala sobre o que o produto oferece, você fala das suas experiências, que já é o terceiro ponto ali, de compartilhar suas experiências, e você expressa seu amor e sua preocupação pela pessoa e suas necessidades. E eu gosto de deixar essa questão aí, porque às vezes a gente fala: eu acabei de conhecer a pessoa, como é que eu vou expressar meu amor por ela? Eu nem sei se eu amo essa pessoa, nunca nem ouvi falar, não sei nem o nome dela, nem o sobrenome dela, como é que eu vou expressar meu amor? E essa questão de expressar o amor, ela vai muito além de expressar o amor para uma pessoa específica. Ela vem sobre a possibilidade de você demonstrar amor pela causa que você está ali apoiando. E eu vou falar isso mais para frente, mas vem num segundo ponto, que é: por que você compartilha do Terra? Porque você tem que amar o motivo pelo qual você compartilha. Olha, Joyce, eu compartilho do Terra porque eu quero tornar o máximo de pessoas possíveis financeiramente independente. Então, quando eu vejo alguém que está hoje passando por uma crise financeira, eu demonstro empatia por essa pessoa. Eu amo na mesma hora a causa daquela pessoa, porque ela tem tudo a ver com alguma coisa, com a experiência que eu já passei. E por isso eu consigo demonstrar com mais facilidade a minha empatia, o meu amor, o meu carinho por ela. Eu consigo mostrar para ela que eu entendo a necessidade dela e que eu vou ajudá-la dentro da sua necessidade. Então, quando você convida uma pessoa para uma reunião, quando você convida uma pessoa para um bate-papo, você tem que entender que você está quase que abrindo ali a sua casa para ela. E que quando ela estiver ali, ela precisa se sentir confortável. Então, como que você está fazendo essa pessoa se sentir confortável? Como que você está fazendo com que essa pessoa fale: nossa, eu me encontrei? Então, você precisa talvez fazer um briefing, entender qual é o perfil daquela pessoa, para que você consiga falar para ela, mostrar os produtos para ela que ela vai precisar. Porque às vezes a necessidade dela não vai ser o Deep Blue, às vezes a necessidade dela vai ser, sei lá, o Vetiver.
Então, eu só sei disso se eu tiver um relacionamento antes com a pessoa e se eu entender o perfil daquela pessoa. E como consequência de fazer tudo muito bem feito, eu cadastro. Então, existem regras básicas para você atingir seu objetivo. E como eu falei, você não chega lá e só cadastra, você passa por alguns processos. E aí, falando sobre essa questão do cadastro, como você passa por esse processo, você precisa fazer algumas coisas durante esse processo. Então, você precisa, em alguns momentos, se desconectar emocionalmente do resultado. Isso não significa se tornar uma pessoa fria, tá bom? Ou, Joyce, você acabou de falar que eu tenho que demonstrar amor, mas agora tá falando que eu tenho que me desconectar emocionalmente do resultado. Não sei fazer isso. Ou eu sou fria, ou eu não sou. É um ou outro. Então, quando a gente fala sobre se desconectar emocionalmente do resultado, é sobre aquela meta final. O que eu preciso para o Clube Diamond? Eu preciso de 18 cadastros. Eu vou fazer 18 eventos? Ou eu vou fazer 18 reuniões para tentar cadastrar? Não, eu tenho que fazer mais. Porque se eu fizer somente, sei lá, 18 reuniões com as pessoas que eu quero cadastrar, se uma delas desistir, pronto. Eu já não bati minha meta de 18 cadastros. Então, quando eu falo sobre me desconectar emocionalmente do resultado, eu estou falando sobre dar 2 passos para trás e entender o que eu, como empresa, preciso fazer para conseguir alcançar meu resultado. Porque tirando o fato de você ser um consultor, você também tem um CNPJ aberto aqui na do Terra. Você é uma empresa. Então, o que eu tenho que fazer para fazer a minha empresa progredir? Eu vou precisar fazer tantas reuniões para conseguir ter o resultado de 18 pessoas sendo novas, entrando na minha rede. Então, se desconectar emocionalmente do resultado é pensar de maneira fria e não de maneira emocionada para talvez dê certo com 18 reuniões, mas talvez não vai dar. E se não for dar, o que eu estou fazendo a mais para fazer esse resultado acontecer? Um segundo ponto faça com paixão, entusiasmo, e você precisa ser uma pessoa contagiante. Então, não adianta você ir lá e você falar para a pessoa: olha, Thaís, o produto que eu vendo, cara, ele é maravilhoso. Aí na reunião eu falo assim: então, Thaís, produto ele é isso aqui, tá bom? É o lavanda, você pode pingar ali, vai dar uma experiência incrível para você, tem o peppermint também. Você tem que mostrar para a pessoa que você ama o que você faz, que você é apaixonado pelo que você compartilha, que as suas experiências dentro disso são tão incríveis que você não consegue, tipo assim, ser menos contagiante, você tá explodindo, você tá eufórico, porque você quer que aquela pessoa consuma para que ela tenha o mesmo benefício que você teve. E o terceiro ponto você precisa ter uma postura firme. E aí vem a questão de ser firme é diferente de ser uma pessoa dura, de ter uma postura dura. Então, você não é um chefe, né? Você é um líder dentro daquela rede. Você tem downlines, você é uma referência para aquelas pessoas. E se essas pessoas começarem a sentir que você está tratando elas como se fosse um chefe, talvez elas não queiram mais, porque essa não é a proposta da do Terra. Mas ser firme é você, por exemplo, poxa, eu preciso que todo mês o meu direto vá lá e se ative, porque vai, de alguma maneira, refletir na minha ativação. Então, é uma coisa que precisa estar clara para ele. Olha, eu preciso que você, todo mês, se ative, porque você é um sócio dentro aqui da nossa empresa. Você é uma pessoa que eu ajudo e você me ajuda. Então, é uma coisa que não tem como abrir mão, você precisa se ativar todo mês. E eu posso te ajudar. Então, se você não está conseguindo se ativar todo mês porque você não sabe sei lá, se organizar financeiramente, posso te ajudar com isso. O que eu não posso deixar é deixar passar o fato de que você não quer se ativar. Isso não tem como. Então, você tem que ter muitas vezes uma postura firme. E aí, de novo, quando eu vou mapear tudo isso para que o meu cadastro aconteça, é inevitável que ele não aconteça, porque eu mapeei tudo muito bem, eu prospectei muito bem, eu prospectei as minhas pessoas que estavam em potencial, aquelas pessoas de número 4 e 5, e aí eu vou trabalhar simultaneamente para que as minhas pessoas que estavam avaliadas ali como 3 possíveis potenciais, elas criem uma experiência para no próximo mês serem as minhas pessoas em potencial. Então, ok, eu entendi como eu posso fazer para cadastrar. E para reter, é a mesma coisa. Eu tenho que encontrar quem eu vou reter. Então, como que eu vou encontrar quem eu vou reter? Eu vou lá na genealogia detalhada, em serviços, genealogia detalhada, e eu vou fazer a lista. Vou entender quem são as pessoas que estão inativas, 6 meses, 1 ano. Eu vou prospectar.
como que eu vou prospectar as pessoas inativas? Quem são as pessoas que, nesse tempo, mesmo estando inativas, eu não perdi contato? Que eu tenho algum relacionamento? Ah, são essas. Então, eu vou convidar novamente essas pessoas para as minhas reuniões. Eu vou convidar elas para que elas participem de uma classe, para que elas voltem a se ativar. Porque a ativação é a minha conquista, é o meu, quase que o checkzinho de que, opa, deu certo. E aí, como que eu vou fazer na questão da retenção com as pessoas que eu entendi que não estavam em potencial naquele momento? Eu vou trabalhar o meu relacionamento com elas, para que no próximo mês a gente tenha um relacionamento e eu possa convidá-las para a minha reunião. Então, quando eu fecho tudo bem, bem certinho, dá certo, não tem como dar. Mas lembrando, para fazer do Terra, você precisa ser uma pessoa organizada. E mais do que organizada, você precisa ser uma pessoa constante. E aí eu coloquei só algumas questões aqui. Então, é importante que você baseie tudo que você está fazendo em dados. É importante que seja seguro o que você está fazendo, que as decisões que você está tomando sejam avaliadas dentro desses dados que você teve. Então, olha, a minha equipe, ela se comporta melhor, ela cadastra melhor na segunda semana. Então, o que eu vou fazer na segunda semana para que chegue lá? Quando eu falo de dados, eu estou falando sobre entender mesmo os números da minha rede. Eu até coloquei aqui, por exemplo, as metas SMART, porque quando a gente fala das metas SMART, que é uma sigla em inglês, eu estou falando sobre metas que são específicas e que são mensuráveis. Então, quando eu falo sobre ser mensurável, eu estou falando sobre ter dados que eu posso falar, essa semana não foi tão boa e eu preciso triplicar, eu preciso, sei lá, melhorar o meu resultado na próxima semana. Essas metas SMART, elas são atingíveis. Ela não é um devaneio de, eu sou Premier hoje, mas até o fim do ano eu quero ser um, sei lá, Presidential Diamond. Talvez aconteça, mas a probabilidade, o que você pode talvez traçar ali é de ser uma Premier e até o fim do ano ser o quê? Talvez uma Platinum, talvez uma Gold, talvez um Diamond, não sei. Mas você precisa fazer uma meta que ela seja de fato atingível, que seja uma meta realista e temporizável, ou seja, o tempo que eu coloco não é um tempo que vai me deixar numa zona de conforto, mas não é um tempo também que vai fazer com que eu me sinta frustrada. Você precisa aprender constantemente, você precisa se atualizar. Então, como que eu me atualizo? Eu me atualizo escutando podcasts de negócio, porque, poxa, se talvez aquela empresa deu muito certo, mesmo sendo um segmento diferente, talvez tenha uma dica lá que eu vou poder implementar dentro da minha rede e vai fazer dar certo. Ou alguma questão da minha postura. Então, eu preciso estar me atualizando constantemente. E aí tem a questão das dicas, de procure por brechas. Então, o que seria procurar por brechas? Eu tenho um cliente preferencial que ele se ativa todo mês e ele nunca quis virar consultor porque ele nunca viu a necessidade, mas no X mês ele, sei lá, foi mandado embora. Então, agora é a brecha que eu precisava para falar para ele: olha, é a oportunidade de você vir fazer negócio do Terra. Você já tem uma experiência com produto, agora você precisa ter uma experiência com negócio. Planeje seu funil de vendas. Então, toda empresa tem um funil de vendas. Qual é o seu? O que você faz para encontrar? O que você faz para prospectar? E o que você faz lá no final para cadastrar? Então, qual que é o seu funil de vendas? Priorize seus contatos, que você tem a lista lá, as pessoas em potencial. Então, priorize as pessoas em potencial e capriche nas ofertas especiais e no pós-venda. Então, não adianta só cadastrar e não reter, que seria o pós-venda. Você precisa cadastrar e reter. E as questões das ofertas você pode utilizar as ofertas que a do Terra oferece, mas além disso, o que você pode, talvez, em um mês específico, fazer diferente para que as pessoas, elas, sei lá, se interessem mais. E o clube porque ele oferece produtos. Então, como que eu posso fazer com que os produtos que o clube está oferecendo seja uma vantagem, seja uma oferta para a minha equipe? Como que a minha equipe está conseguindo enxergar isso? Então, são dicas, são questões aí que eu posso estar desenvolvendo dentro da minha rede. E aí, de novo, eu volto naquilo. Você vai desenvolver do Terra se você for constante. Então, não adianta achar que você vai sair daqui, você vai mapear tudo e esse já vai ser o seu mês de maior sucesso. Eu espero que seja um mês de muito sucesso, mas talvez o seu mês de maior sucesso vai ser no mês que vem, que você já teve essa experiência agora, e aí no mês que vem você vai ter tido uma experiência, vai ter entendido o que não foi bom e vai mudar. Então, você precisa ter constância. Quem não dá certo na do Terra é quem desiste, é quem não tem constância. Então, você é uma pessoa que desiste fácil? Porque se você é uma pessoa que desiste fácil, desiste rápido, isso é uma coisa que você vai precisar mudar para ter sucesso dentro da do Terra.
E eu volto de novo naquela questão de qual é o seu propósito e qual é a sua missão. Você precisa definir um propósito e uma missão. Você precisa definir um propósito, porque o seu propósito vai ser o que vai te mover nos momentos de dificuldade. Às vezes você vai passar por um momento difícil na do Terra, onde vai acontecer alguma coisa da rede, onde a pessoa que te qualificava, sei lá, vai desistir e não vai querer fazer uma transferência de conta. Às vezes acontece. E aí, você vai desistir de tudo? Porque às vezes o seu propósito vai te segurar. Porque como você quer fazer e tornar o máximo de pessoas possíveis autossuficientes, você não vai desistir, porque você se comprometeu com outras pessoas e você precisa ajudar essas outras pessoas a chegar lá. Então, qual que é o seu propósito? E qual é a sua missão? E a sua missão, ela deve ser a carteira de identidade da sua organização. Deve esclarecer qual é o seu negócio, ser concisa e objetiva. Então, o que move você e sua equipe? A missão da minha equipe é, sei lá, tornar mulheres independentes. A missão da minha equipe é aromatizar o mundo. A missão da minha equipe é pingar uma gota no máximo de mãos possíveis. Qual é a missão da minha equipe? Qual é o bordão aí que eu vou falar para a minha equipe? Eles vão falar, é isso aí, vamos fazer isso aí todo mês. Então, você precisa definir um propósito e uma missão. E aí fica a segunda coisa. Primeira coisa é, faça uma lista de objeções, para que você esteja pronto para as objeções possíveis. E aí a segunda tarefinha, talvez, vai ser essa. Defina um propósito e defina uma missão, para que você consiga, nos momentos de dificuldade, tanto seus como da sua equipe, isso consiga ser um fator de motivação para vocês. Para finalizar, porque o tempo passa muito rápido, eu gostaria de tocar num assunto que eu, pelo menos com os meus líderes, eu sempre toco, e eu sei que provavelmente tanto o pessoal do clube, quanto os outros gerentes também sempre falam. Você precisa ter um plano de ação. Você pode entender perfeitamente o que você precisa fazer para cadastrar e para reter, mas se você não for organizado, você não vai chegar lá. Então, você precisa ser organizado, você precisa ter um plano de ação. Qual que é o seu objetivo? Defina um objetivo, seu objetivo tem que ser claro. Então, meu objetivo é me formar no Clube Diamond. Estabeleça as minhas ações. O que eu preciso fazer para me formar no clube? Eu preciso de X evento, eu preciso de X cadastro, eu preciso, enfim, o que você precisa? Meu objetivo, além de me formar no clube, é me tornar uma silver, é me tornar um gold. Então, o que você precisa fazer para chegar lá? Você vai precisar de 3 elites? Você vai precisar de 3 premieres, ou seja, você vai precisar de 9 mil de volume organizacional, 15 mil de volume organizacional. Estabeleça essas ações e organize essas ações por prioridade. Então, disso tudo, o que é mais importante? Me formar no clube, porque eu quero ir para a viagem lá no fim do ano. Preciso ir, preciso conhecer a Biocitrus. Então, a minha prioridade é me formar no clube. Para me formar no clube, o que eu preciso, de novo? Dos eventos, do cadastro. Então, essas são minhas primeiras prioridades. Depois vai ser a minha requalificação. Não sei, organiza isso pelas suas próprias, seus próprios objetivos. Então, vai numerando lá. Essa é a minha primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade. E depois vamos descrever as minhas ações. Quais? Como que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer isso? Por que que eu vou fazer isso? Quem vai me ajudar nesses eventos? Quem vai me ajudar nesses cadastros? Onde eu vou fazer? Online, presencial? Eu vou gastar alguma coisa? Vou fazer algum incentivo? Quanto que eu vou gastar? Uma vez que eu mapeei tudo isso, é a hora que eu vou definir minha meta. Então, a minha meta é, na primeira semana, eu vou trabalhar com todo mundo que está com potencial 4 e 5 para cadastrar. Então, nas 2 primeiras semanas, eu vou trabalhar para cadastrar e reter. E nas 2 últimas semanas, eu vou trabalhar só para fortalecer a experiência pessoal do líder com o produto. Então, é isso que eu vou fazer. Então, estabeleça suas metas e estabeleça uma meta de controle, que é aquela meta mensurável, os dados. Então, quando que eu vou olhar, qual é o dia na semana que eu vou olhar e vou falar assim, não deu certo, vou ter que mudar na próxima semana. Ou qual é o dia que eu vou olhar e vou falar assim, deu certo. Então, todo sábado de manhã eu vou olhar e vou falar, olha, conseguimos 3 cadastros, mas a nossa meta era 5. Então, na próxima semana, a gente precisa de 7 cadastros. E quando que eu vou fazer isso? Defina uma meta de controle. E o principal, tem que colocar em prática. O plano de ação para desenvolvimento dentro da Terra não pode ser igual à academia, não, que você fala que você vai todo dia e nunca vai. Eu, pelo menos, assim, tenho várias experiências com isso aqui. Eu sempre falo, toda semana lá, todo dia. Agora eu vou voltar. Volto, nunca volto. Vou um dia, sinto dor, fico 3 sem ir. Então, não pode ser assim. Tem que ser uma meta que você vai colocar em prática. Tô cansado, vai colocar em prática. Joyce, mas eu tenho a do Terra é minha segunda renda, eu já tenho um trabalho. Tudo bem, então vamos se organizar ainda mais.
Pega lá seu planner, pega lá seu calendário, pega lá o que você tem para se organizar. Então, se você trabalha das 9 às 18 e você chega em casa às 7, você vai começar a trabalhar a que horas? 8 horas, que é o tempo que você tem para tomar banho e comer. Então, eu vou trabalhar todo dia das 8 às 10, das 8 às 9. O que eu vou fazer das 8 às 9? Eu vou trabalhar, na segunda-feira, eu vou trabalhar só as questões de posicionamento, vou gerar relatórios para reter. Eu vou contactar as pessoas que são potencial. O que eu vou fazer na terça? Então, você tem que colocar horários específicos. Não dá para colocar assim, ó, pegar segunda-feira e escrever assim, do terra, como se fosse uma coisa que você vai fazer o dia todo. Você faz isso cada coisa em uma hora. Então, talvez você é uma pessoa que acorda mal-humorada de manhã. Então, você não vai colocar que você vai começar a trabalhar às 7 horas da manhã. Talvez você vai começar a trabalhar às 10. O que você vai fazer antes disso? Vai tomar café da manhã? Vai para academia? Que hora você vai almoçar? Eu almoço das meio-dia às 1. Então, das meio-dia a 1 no meu planejamento, eu almoço. Eu retorno às 1, eu retorno às 2. Então, que horas eu retorno? E o que eu vou fazer quando eu retornar? Eu vou, sei lá, vou trabalhar posicionamento? Vou me preparar para um treinamento que eu vou dar? O que eu vou fazer? Então, utilize os recursos que a do Terra te oferece, como os guias e esses treinamentos, para fazer o seu negócio dar certo. E agora sim, para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma frase que eu adoro com vocês, tá bom? Uma frase de Harry Potter. E fala assim, nessa frase, o que importa é o grau de comprometimento envolvido numa causa e não o número de seguidores. Então, o mais importante para você desenvolver o negócio vai ser o grau de comprometimento que você coloca nessa causa. Eu quero me formar no clube, mas só querer não é o suficiente. Como que você está se comprometendo com essa causa? Então, o que importa, né, o que vai te fazer chegar lá é o grau de comprometimento que você coloca nessa causa, e não a quantidade de pessoas ali, a quantidade de seguidores que você tem. Eu já vi silvers, já vi golds, que tinham golds com 2.000 pessoas na rede, e eu já vi silver, por exemplo, que tinha 160 pessoas na rede. Qual era a diferença dessas duas pessoas? Era o grau de comprometimento das pessoas que foram cadastradas. As 160 pessoas cadastradas eram comprometidas com o negócio. E elas faziam. Aquelas 2.000, talvez tinham 150 que era comprometido, todo o restante não era. Então, o seu sucesso vai depender de você. O seu negócio e o seu desenvolvimento aqui dentro vai depender de você e de como você duplica isso. Então, você precisa fazer com que as pessoas que estão desenvolvendo com você se comprometam também. E eu tenho certeza que se elas fizerem isso, vai dar certo. Então, gente, eu falei um monte de coisa aqui, tentei falar dentro aí do tempo que eu tinha. Eu espero muito ter ajudado. Esse era o treinamento que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse passo a passo para chegar lá, esse passo a passo para cadastrar. E que essa sensação de frustração de, poxa, eu não consegui cadastrar, ela se amenize, porque talvez você antes não sabia o que você tinha que fazer, porque você não sabia como se organizar, mas agora você sabe. Então, não tem mais como se esconder atrás dessa justificativa, porque agora você sabe. Então, agora que você sabe, o que você vai fazer hoje, que é dia 4, para amanhã, dia 5, já começar a fazer muito bem. Você está no começo do mês, e esse é seu último mês do clube. Então, dá tempo de tudo ainda. Mas como que você vai fazer o seu negócio dar certo até o fim do mês? Então, eu espero ter conseguido motivar um pouquinho vocês, gente. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Pessoal, boa tarde. O que foi esse treinamento, hein? Que loucura! Obrigada, Joyce, foi maravilhoso. E você passou aí uma responsabilidade tamanha para todas as pessoas que estão participando, e eu espero que vocês possam levar isso para toda a equipe de vocês, porque vamos começar a colocar em prática agora mesmo, para aplicar na nossa convenção, para aplicar durante todo o mês de maio. A gente está aí no fechamento do clube, então é importante correr atrás. Poxa, eu não consegui bater a minha meta, não foi o que eu esperava agora em abril, mas corre atrás, ainda dá tempo, não desista, sabe? Tem que ser perseverante para conseguir conquistar o sucesso aqui na do Terra. Aproveitando, o meu olhinho aqui não é do dia, é da semana, né? Tá sendo nosso queridinho do mês aqui para ajudar aí, né? Dar uma estimulada, enfim. Porque o fechamento tá de, ó, tirar o fôlego. A Sara sabe muito bem disso, muitos cadastros do clube, foi muito bom. Aliás, é sempre muito bom, mas esse último mês, com todas as promoções, o abraço, enfim, foi maravilhoso, foi muito além do que a gente esperava aqui.
Então, está sendo muito, muito, muito bom. Agora, eu vou dar alguns recadinhos aqui, é bem rapidinho, para a gente finalizar essa quarta-feira com excelência, como foi o treinamento da Joy. Bom, o reembolso, pessoal, foi encerrado, a gente fechou lá o portal para reembolso, né, referente ao mês de abril, então a nossa equipe agora de reembolso está analisando todas as solicitações. Se o seu ainda não está constando, não tem nenhum status de atualização, ainda está como submetido, não se preocupe que até dia 9 esse status ele pode ser alterado, então fiquem despreocupados que isso ainda vai ser modificado, tá bem? Quanto à desclassificação do clube, pessoal, por favor, fiquem tranquilos, continuem utilizando o link e não parem de engajar a equipe. Por quê? Enquanto vocês não receberem um contato de um dos analistas do clube, você permanece no clube, seu link permanece ativo. Enfim, você tem que continuar trabalhando e se esforçando, porque isso são um dos requisitos que a gente mais analisa na hora de aplicar uma exceção. Então, é importante aí continuar trabalhando. E vamos para cima. Os eventos, isso é uma coisa muito importante, é um dado muito importante para a gente, enfim, para tudo, né? Além de você conseguir deixar ali todos os seus participantes registrados, para a pessoa não correr o risco de ficar sem o brinde do clube e tudo mais. Então, é importante, fez o evento, deixa registrado. É um evento futuro, deixa ali registrado. Se for possível fazer alguma alteração, entre em contato com o seu analista do clube, enfim. Para fazer alteração, não tem problema. É sempre bom pecar pelo excesso do que pela falta. Então, não deixem de registrar os seus eventos aí. E vamos às promoções do mês, né? Seguindo aí o ritmo do mês de abril, que foi maravilhoso. A gente também está com promoção de cadastro esse mês de maio, muito bom. Isso para o clube, assim, é maravilhoso. E a gente está com Camomila Romana, que é maravilhoso, não perco, acho que é uma oportunidade muito, muito, muito boa de você conseguir engajar a equipe. Para o pessoal que cadastrou no mês de abril, vamos motivar a galera a ativar a LRP. Tem o Yellow Mandarim, que é maravilhoso, todo mundo ama, acho que não gosta ninguém que não gosta de Yellow Mandarim. Então, vamos incentivar a galera a ativar essa LRP e garantir esses 2 pontos para vocês também. Produto com 10% de desconto, que é o Tomilho. Então, pessoal, acho que tem bastante oportunidade, além de tudo isso, tem nosso brinde, né? O Intergreen, que é maravilhoso, enfim. Então, eu acho que tem muita coisa aí dentro desse mês, eu acho que vai dar para fechar o mês com excelência, vai dar para fechar o clube, vai dar para correr atrás, e o importante é, vamos colocar em prática tudo que a Joy falou no treinamento, a gente vai disponibilizar esse treinamento aí no decorrer da semana para vocês, para pegar ali mais algumas informações, colocar em anotação e tudo mais, e vamos continuar aí engajado, motivado, que é isso que faz o sucesso acontecer lá em cima, lá no topo, né? Quando a gente chega no topo, olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente conquistou, é maravilhoso. Eu acho que basicamente era isso, todos esses recados. Sara, quer falar mais alguma coisa? Sim, eu tenho um recadinho importante sobre a convenção. Primeiro, que eu me recuso, eu não aceito que nenhum participante do clube, todos, aliás, precisam estar na convenção. Gente, a gente quer muito conhecer vocês pessoalmente. Nos procurem lá, vai ser muito legal. Levem a equipe de vocês, os prospectos aí, né, para conhecer a empresa, vai ser muito legal. Mas o meu recadinho sobre a convenção é sobre o reembolso também. Tá? Então, para quem for de outro estado, né, quem não for de São Paulo, a gente vai tá analisando o reembolso, então vão ser aceitas solicitações de reembolso, desde que, né, a passagem ou recibo lá de abastecimento que a gente pede, ele precisa ser emitido 2 dias antes e 2 dias depois da convenção, até, tá? É um prazo mínimo e máximo, e vocês vão precisar fazer um evento pelo menos um dia antes ou um dia depois da convenção, para que o seu reembolso seja validado e seja aceito, tá? Então, o evento um dia antes ou depois da convenção e recibos ou passagem de ônibus e aéreo com 2 dias de emissão antes da data de convenção e 2 dias de emissão depois da data da convenção no máximo, tá? Então, prestem atenção, porque depois, lá em junho, quando a gente for analisar,
vai ter que seguir essas regras. A gente não quer recusar o reembolso de vocês, a gente sabe que é muito importante para apoiar vocês no trabalho que vocês estão construindo, mas a gente precisa seguir as regras, tá bom? Então, por favor, se atentem a isso e qualquer dúvida, acionem a nossa equipe. E um outro recado é, todo mundo que cadastrou gente aí durante o mês Abraça do Terra, tem aí de crédito e vai receber lá o Terra Mix e o OnGuard. Por favor, se planejem quanto a isso. Guardem e tracem uma estratégia sobre isso, porque como após o término do clube, vocês vão usar esses produtinhos que vocês receberam por ter cadastrado. Pensem nisso, tá? O clube acaba esse mês, então até o final, gás total, mas a Doterra continua, o negócio de vocês continua. Então, usem as ferramentas que vocês tiverem disponíveis, tá bom? Então, ó, um abraço para quem ficou até aqui, foi incrível o treinamento. A gente fica muito empolgado aqui toda vez que tem treinamento, muito empolgado, porque a gente quer muito auxiliar vocês o tanto que a gente puder nessa caminhada aí. Gente, a gente quer muito aprovar e formar o maior número de pessoas. Por favor, qualquer dúvida, se precisar de ideia, de reunião, chama o gerente de conta, chama o analista do clube, me chama todo mundo e vamos fazer dar certo, tá bom? Contem com a nossa equipe. Um beijão, um abraço, ótimo início de mês de maio para vocês e ótimo início de semana também. Até a próxima. Tchau, tchau, um beijo.